Prezado discente do curso de tecnólogo em gestão pública. É um prazer estar com vocês novamente. Eu sou o professor Moacir Borges da Silva, sou professor da UniOeste há quase 3 décadas e vamos desenvolver agora uma matéria de legislação trabalhista para agentes públicos. Matéria fundamental, matéria importantíssima para que possamos conhecer mais esta faceta da área do trabalho. Para isso, nós vamos então organizar todos esses conteúdos para que vocês possam ter respostas consistentes e para que vocês saibam mais ou menos fazer a busca desse material, otimizando o seu tempo, porque o seu tempo é muito importante. Então vamos buscar a facilitação do seu tempo para que você possa desenvolver com qualidade e possa aprender todo o conteúdo desta matéria. Então, vamos retomar um pouco, voltar um pouco no tempo. Vamos relembrar que o trabalho em si, é uma contrapartida do homem para a sua existência e pela sua subsistência também. Então, se pegarmos o homem lá da antiguidade, esse homem teve que dividir tarefas. Dividindo tarefas, eles poderiam se organizar e poderiam produzir para poder sobreviver. Assim o fizeram. Alguns caçavam, outros coletavam e assim por diante. E esta subsistência, esta maneira de viver, teve que ser alterada no tempo. E aos poucos ela foi se modificando. Então não bastava mais coletar somente para a alimentação. Precisava o trabalho tomar uma forma mais consistente, produzir algo mais, porque as necessidades foram crescendo, se tornaram mais amplas. E assim este homem foi fazendo as trocas. A moeda não existia ainda, então a forma era o escambo. E foram se organizando para que pudessem ter uma vida melhor, uma vida mais digna. Mas, devido aos conflitos humanos, esse trabalho também tomou outras formas. As formas em que observou-se que, tendo mais poder, poderia ter mais coisas, mais bens. Então, juntava-se mais pessoas para produzir mais. Mas não tínhamos a divisão do trabalho e nem a remuneração que temos aí na atualidade, claro. Então, quem podia mais, usufruía do poder para retirar a força de trabalho daqueles que tinham menos condições. Por isso que vocês observam um logo, um símbolo do trabalho, que se chama tripalho. Inicialmente ele serviu para os agricultores, para que pudessem bater ali as suas sementes, como trigo, como arroz e assim por diante. Porém, ele também se torna um instrumento de tortura para os trabalhadores. Aqueles que não obedeciam, então eles eram amarrados, torturados, queimados, enfim, todo tipo de brutalidade para que esse homem pudesse obedecer. Assim se origina também o trabalho escravo, a forma de trabalho escravo tal qual conhecemos hoje e que hoje ainda existe e ele é praticado. Aqui no Brasil é muito comum termos todos os anos, né, as denúncias, as empresas, os empresários, seja na área rural, seja na área urbana, que se utilizam de trabalho escravo efetivamente. Então isso nunca se extinguiu, nunca se eliminou. E para hoje nós vamos então ver o que é esse conteúdo, como acontece esse conteúdo. Então nós vamos começar com a evolução da legislação trabalhista. Para chegarmos na legislação do agente público, nós precisamos conhecer um pouquinho dessa legislação do trabalho, como ela ocorreu no tempo. Desde a Idade Média, vamos avançar, Revolução Industrial, vamos ver o constitucionalismo brasileiro, a evolução do direito do trabalho. Então, isso nos dará uma noção de como foi se organizando o trabalho. O trabalho da área privada, como é que ele evoluiu, como é que ele cresceu. E como se desencadeou, então, as relações de trabalho, sejam individuais ou coletivas, como essas forças, capital e trabalho, se organizaram para que pudessem harmonizar-se e produzir para tornar o país pujante,
que é o que nós queremos da nação para sempre, sempre isso, né? Não só foi no passado, é agora e será no futuro. Então nós vamos ver também os regimes jurídicos, há que ter segurança jurídica no trabalho, assim como em todas as outras áreas precisamos de segurança jurídica. Nas questões do trabalho é fundamental esse equilíbrio, esta harmonização capital e trabalho. Nós vamos falar do trabalho público executado na área pública. E veja o tamanho da responsabilidade que nós, agentes públicos, e eu posso dizer porque sou agente público 2 vezes, para dar uma resposta a esta sociedade que banca, que paga, que assume o ônus do pagamento, enfim, das responsabilidades como contribuintes para que nós, agentes públicos, possamos desenvolver o nosso trabalho e, ao final, termos a nossa recompensa. Então, a responsabilidade é uma responsabilidade social, é uma responsabilidade cidadã. E nós temos os nossos direitos. Como nós somos de área pública, então nós temos uma regimentação especial. Nós temos a Lei 8.112 de 90, a lei federal, que normatizou o serviço público, não é? O trabalho no serviço público. E nós vamos conhecer, então, as formas com que nós adentramos ao serviço público e vamos nos desenvolvendo. Aí nós vamos avançar para conhecer cargos, empregos, função, saber o que é um servidor estatutário, o que é um empregado público. Vamos avançar para os temporários, saber, então, conhecer toda aquela força de trabalho que está no serviço público para ajudar a população, para auxiliar a população, prestar um serviço essencial, porque todos os nossos serviços são essenciais. A lei determina que alguns são mais sensíveis, mas todo o serviço público é essencial. A população necessita desse trabalho que é feito e é desenvolvido por uma pessoa que optou por atuar na área pública. Então, nós temos toda esta regimentação. Vamos também conhecer a diferença entre a remuneração, o subsídio, saber destas limitações, que é o nosso grande encalço hoje, é a questão das limitações. Quem é que determina e de que forma determina quais são os valores que vão disponibilizar para esse trabalho público, para essa mão de obra pública? Qual é o valor? Isso é justo, isso é injusto, isso é muito, isso é pouco, isso é médio? Enfim, há uma discussão eterna e há um campo de valores aqui que dependem de outros fatores, sempre de outros fatores, não somente do servidor, mas dos seus pares, que são os legisladores, que estão lá, é o executivo. Então, é uma série de variáveis que devem funcionar harmoniosamente para que haja uma compensação adequada ao servidor público. Então, nós temos nesta regulamentação a questão do acúmulo de vencimentos no setor público, vamos verificar as proibições desse acúmulo, vamos verificar o que é lícito, o que é ilícito, não é? A nossa Constituição determina as formas que podem ser, os cargos podem ser exercidos no serviço público, lá no artigo 37, não me falha a memória, em que nós sabemos que na área pública poderá ter 2 cargos desde que sejam compatíveis. Nós vamos ver isso, então, tudo em detalhes. O servidor público e o mandato eletivo. Então, quando o servidor público resolve candidatar-se, licenciar-se, que está na lei que ele pode licenciar-se para concorrer a um cargo público, não é? O caso dos afastamentos também, do cônjuge, no caso de mandato público também. Teremos a oportunidade de ver todos os direitos trabalhistas, todas as obrigações do agente público com relação ao trabalho. Então, eu aguardo vocês e teremos aí muitas conversas durante as nossas aulas, durante os chats,
e quero que vocês sintam-se à vontade para tirarem todas as dúvidas, fazerem todas as perguntas, que além do seu professor, teremos tutores e toda uma estrutura para atendê-lo. Até lá!